Esse é mais um vídeo aleatório. Dando continuidade agora na parte 2 do que eu havia falado da calculadora em Python e sobre criar módulos, que é o que chegou ao ponto de ser uma calculadora simples. Mostrei no vídeo parte 1 como que se utiliza, né? Agora vou mostrar como que é o código, como que ele foi montado e qual seria a lógica dele, né? Tanto do código que a gente utilizou, quanto o módulo que o código busca, o módulo que o aplicativo busca. Então, primeiro, vamos dar uma olhadinha no código do calculadora mesmo. Calculadora.py. Vamos ver como que é. Aqui eu fiz uns comentários. Tá? Eu utilizei o Nano para mostrar por conta do tamanho da tela. Tá? Mas se abrir ele no VS Code, VS Codium, que é um outro, ou no Gedit, ou no editor do outro sistema operacional que estiver utilizando, ele vai ficar mais simples de visualizar também. Tá? Nesse caso aqui, é interessante porque ele mostra, podia utilizar também o Less, que é outro leitor de texto só. Que fica interessante porque ele faz faz o highlight do texto, né, do código. Então fica fácil da gente começar a entender. Então, nos comentários aqui, como eu vou deixar o código, depois ele tem aqui a sequência do que eu fui identificando de problema e dando solução. E criando novas funções. Vai importar o calcular, que é o módulo que eu criei, né, que foi criado pelo... que eu peguei e modifiquei, não fui eu que criei, né, só modifiquei algumas coisas. Então ele importou o calcular, o módulo. Até aí beleza. Agora ele faz o menu, ou le menu, que é aquele que a gente utilizou. Tá? Faz um loop. E por ser um loop, o original ele não tem saída. Ele fica no loop infinito. Você tem que estar utilizando sempre isso. Você está preso nas 4 funções, 4 operações. Né? Aí aqui ó, o que ele vai fazer com essa interação, né, com o que a gente tem que digitar. Então ele coloca como sendo a variável op de operador, ou de operação, e identifica que é um valor inteiro e vai ser colocado ali. Por que o valor inteiro? Porque é o valor que está ali, número 1, número 2, 3, 4, tá? É o número que a gente vai optar. E aí eu coloquei a funçãozinha, tá? Vou colocar assim, uma funçãozinha, porque é bem simplinha, de saída. Se o operador for 00, que é o número que eu coloquei, eu poderia ter colocado 7, 8, 9 ou qualquer outro número. Optei por 00 para ficar bem diferente mesmo. Ele para tudo. Então ele tem que estar vindo primeiro. Tá? Porque se eu colocar ele no final, como se fosse uma sequência, né, com base no menu, no menu, ele vai ignorar qualquer coisa. Ele tem que passar primeiro, ele vai passar por todas as outras funções até chegar nele. E as outras funções quais são? Essas aqui, que é do código original, que tem que fazer a conta com os cálculos com base em 2 números diferentes, ou 2 variáveis diferentes, né? As variáveis podem ser iguais, o valor dela pode ser iguais, mas são 2 variáveis que é entendido como diferentes. Então aqui eu tive que fazer o que? Primeiro, fazer a saída. Tá aqui. Então assim, na hora que eu digitar 00, ele sai. Se eu não fizer isso, né? Se fizer isso, ele sai. Beleza, terminou, acabou, não tem mais o que fazer. Mas se eu fizer o 5 e colocar a variável z como número, ele já vai direto para o calcular. Que ele vai fazer a busca, ele faz a busca nessa função aqui. Ó. Essa é a parte de função que tem dentro do módulo. É a parte de cálculo, a função de cálculo dele. Então ele vai fazer o calcular, vai chamar o módulo. Qual função daquele módulo? O raiz. É dessa forma que a gente faz o apontamento da função dentro do módulo. Né? O nome do módulo e a função dele. Tá? Vou voltar lá no módulo e a gente já vai dar uma olhadinha também. Caso não seja o número 5, seja o 6, aí ele vai fazer a mesma coisa, vai pular para o 6, vai ser o mesmo algoritmo,
só que com a parte de fazer potência. E aí, beleza. Caso não seja nada disso, se não for nenhum desses, quando digitar o 1, o 2, o 3 ou o 4, ele sabe que tem que colocar esses dois valores. Tem duas variáveis para ele. Eu fiz o teste de colocar esse cara aqui, esses dois aqui numa sequência diferente, e deu problema também, porque ele primeiro faz o que? Ele busca esses caras. Aí eu quebrei a cabeça um pouquinho e tal, e entendi que esse aqui só precisa de uma variável, que o restante ele faz dentro do cálculo. E aí eu adicionei essa linha como a variável dele, tá? Que é o Z. Ele vai pegar o float, que pode ser qualquer número, eu posso colocar o número 10.5, por exemplo, 10.6, 1.2, e aí ele faz o cálculo. Tá? Passando por isso, aí ele vai fazer vai fazer o cálculo. Se eu optar pelo 1, ou pedir para a operação 2, ou operação 3, ou operação 4. Então ele faz uma de cada vez. Se for essa daqui, faça isso. Se não for essa, faça aquilo. Se não for a 3, faz isso. Se não for a 3, for a 4, faça isso. E aí ele resolve e volta para o loop. Ele faz o loop, melhor dizendo, faz o loop de voltar para essa posição. E aí, depois daquilo que eu demonstrei, faz o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, que são as opções, ele vai para o 0, 0 aqui e pula fora. Tá? Vamos ver agora como que é o módulo. De novo, vamos lá para o módulo. Então vou fazer aqui nano, o calcular .py. Módulo eu peguei ele do jeito que estava, né, que eu coloquei que é o módulo para estudo, tudo tal, que é o que está no site, e ele começa assim, né, ele vai fazer a definição, né, de soma, e ele retorna, a soma tem que ser x mais y, aí tranquilo. A subtração é o x menos y, a multiplicação é x vezes y, e a divisão é o x dividido por y. Aqui o algoritmo do raiz, é o valor ao quadrado dividido por meio, vezes meio, né? Alguma coisa assim. Esse aqui eu preciso estudar um pouquinho melhor, porque eu só fiz o teste, funcionou, e depois eu entendo direito como que é. Como a gente está fazendo uma parte de estudo, é interessante a gente entender essa função aqui esse algoritmo de cálculo de raiz. E o potência é o valor vezes ele mesmo. Então é Z vezes Z. E aí ele termina. Ele é só isso. Tá? Então ele vai chamar esse código, vai chamar esse código aqui, que é o que a gente dá o nome de módulo, né? Que eu fiz o import calcular, que está bem no comecinho do outro código. E aí, conforme eu preciso da função, eu aponto para ele. Tá? Qual a vantagem de se ter um módulo, nesse caso? Ou em N casos, né? Dependendo de muita situação. Fica menor o outro código, e também pode ser utilizado por outros aplicativos, né? Por outros códigos, o mesmo módulo. Ele pode ser utilizado para outros códigos. Tá? Isso facilita muito o conceito de biblioteca, que tem sistemas operacionais em outras linguagens e tal. Basicamente é isso. Tá? Espero não ter confundido tanto. Tá? Esse código aqui, tanto esse quanto do calcular, da calculadora, está dentro desse link aqui que eu vou deixar na descrição também. Eu fiz a alteração do nome, porque no original esse módulo se chama calculadora. Eu entendi assim que fica mais prático, pelo menos no meu modelo, ficou mais prático eu dar esse nome de calcular e o nome de calculadora para o aplicativo em si, para o código em si, para a aplicação em si. E ele busca as funções de calcular. Eu entendi que é isso, vi que ficou mais prático, mas pode ser dado qualquer nome, desde que você consiga se localizar. Correto? Por enquanto é só. Espero não ter sido tão confuso a explicação dos dois modelos, né? E até mais.